Meus irmãos, como nós falamos, nós vamos iniciar mais um livro da Bíblia Sagrada, uma continuação. 1 Samuel, agora 2 Samuel. No passado era apenas um único livro, mas aqui nas traduções e nas divisões se dividiram para 2 livros. E eu creio que Deus tem algo a tratar nessa noite aos nossos corações. Amém? Meus queridos irmãos, nós finalizamos o primeiro livro de Samuel, e é um livro cheio de guerras, cheio de triunfos, né? E a gente vê como o Senhor trata ali, como Davi. Ali foi um livro que se inicia com Ana, estéril, no primeiro capítulo, tendo filho, Samuel cresce, e o povo insatisfeito por não ter rei, eles clamam, querem um rei, assim como as nações tinham um rei, né? E vem o primeiro rei, Saul, e agora nós vamos ver o segundo rei sendo coroado, que é Davi. Glória a Deus. Talvez alguns digam, mas porque tem irmão que, quando fala do Antigo Testamento, quer nem ouvir, né? Já viu assim? Pensa que Jesus não está nesse texto, mas Jesus está em toda a Bíblia, meus irmãos. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente, glória a Deus. Em toda a Bíblia fala de Jesus. E nesse texto nós vemos a necessidade de um Salvador, porque o povo queria um rei que governasse sobre ele. E aí vem o primeiro rei Saul, mas foi um homem falho. Veio o segundo rei, que vai ser nomeado agora. Por mais que tenha intimidade com Deus, também é um homem falho com seus deslizes. Pode vir 50 reis, mas vai ser todos homens falhos, porque o único rei perfeito é Jesus Cristo. O único rei sem defeitos é Jesus Cristo. Então, o que a humanidade precisa é ser reinada e governada por Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos depositar confiança no homem falho, no reinado falho, no líder, porque o líder é falho, aleluia. Mas o nosso Cristo é um rei sem defeitos, é um rei perfeito. E é nesse reinado que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Então esses livros servem para mostrar que o homem carece de um Salvador, porque todos os salvadores que vieram foram homens imperfeitos, mas há um rei perfeito, e esse rei se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Este livro termina da seguinte forma, irmãos: Saul morrendo, a queda de Saul. Quando nós vemos o primeiro capítulo mesmo de Samuel, nós vamos ver o autor escrevendo várias vezes, versículo 4, outros, versículo 19, caíram os homens, o reinado caiu, aleluia, mostrando a queda de Saul, um rei que começou tão bem. Se você ler como Saul foi chamado, reinado que começou tão bem, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que derrotou o povo filisteu, o homem que agiu em prol do povo de Deus, o homem que profetizava, o homem ali que Deus usava, mas o homem que caiu. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quantos homens, quantos soldados, outrora estavam aqui, tocando, pregando, no conjunto, caíram, né, irmãos? Por isso a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A única queda que levanta é a queda do filho pródigo, né? Caindo em si, se lembrou da casa do pai e voltou. Glória a Deus. Então é a única queda que levanta o homem, né? Quando a pessoa cai em si, dos seus erros, dos seus atos, e toma uma atitude de voltar para a casa do pai. Mas com Saul, o homem foi tomado, seu coração, por suas práticas, se perdeu na caminhada, e seu fim é um fim triste, né? Nós vemos aqui o que acontece. Enquanto Davi
ele vai ali para uma cidade que está ali ainda passando por uma mentira, se arrepende, se volta, restaura ali o seu povo que foi levado, como nós vimos na quinta passada. Saul, mediante a grande perseguição, o grande cerco que estava sobre ele, ele se lança sobre uma espada e tira a sua própria vida. Glória a Deus. E aí, irmãos, nós vemos, como nós falamos, isso é uma realidade, infelizmente, nos dias de hoje. Muitas pessoas, diante de uma grande angústia, de uma grande luta, tomam essa atitude, ceifando a sua própria vida. Mas há esperança, e há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, glória a Deus. Pessoas que conheciam até a verdade, como pastores, crentes, e aí tomaram este rumo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, no capítulo 1 de 2 Samuel, esse é uma pregação que eu não quero me deter muito, mas Deus ele vai trazer ensinamentos para a nossa vida. Começa falando isso. Davi ali ainda está mediante a uma vitória contra os amalequitas, onde ele conseguiu trazer suas mulheres e seus despojos de volta, e ele está ali se recompondo, e vem um homem lá do arraial de Saul, da terra de Saul, trazendo uma notícia. Glória a Deus. Aleluia. E a notícia era essa: mataram Saul. Saul morreu. Morreu também os seus filhos, Jonatas e seus irmãos morreram. E Davi, ao receber essa notícia, Davi disse: como isso aconteceu? E ele disse: olha, Saul estava envolto ali, desesperado, e pediu para mim lançar a espada sobre ele. Então eu fui com minha espada e matei Saul. Veja só, irmãos, este homem contou uma mentira. Este homem não estava falando a verdade. Quando nós vimos nos capítulos anteriores, Saul se mata. Saul se lança sobre uma espada e tira a sua própria vida. E este homem, para levar vantagem sobre uma situação, ele conta uma mentira. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, para levar vantagem numa situação, para levar vantagem em algo, inventam uma história, contam uma história, aleluia, histórias cabeludas, para tentar se sair bem. A intenção daquele homem era que Davi, aleluia, reconhecesse ele por este ato. Glória a Deus. E este homem, ele queria tirar vantagem em cima de uma mentira contada. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, crente não anda com isso, né? Crente não precisa disso, como nós já falamos várias vezes. E eu entendo uma coisa, irmão Fernando. Quando Jesus bate muito na tecla, em vários cultos, é porque tem algo que precisa ser feito. Uma atitude tomada que ainda não foi por algumas pessoas. E Jesus costuma muitas das vezes bater na mesma tecla para pessoas se aperceber do que está fazendo. Porque nós não precisamos criar história para tirar vantagem. Nós não precisamos aumentar uma história. Não! Nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele homem chega com a coroa de Saul e o seu bracelete. Provavelmente ele viu Saul ali, caído no chão, pega o bracelete de Saul e a coroa de Saul e leva até Davi, para ir assim dizer que ele tinha feito algo que ele não fez. Cuidado, meus queridos irmãos, aleluia, para você dizer algo que você não fez, para tentar tirar vantagem pessoal, aleluia, porque nós servimos um Deus de verdade, um Deus que não compactua com mentiras. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que quando aquele homem, Davi diz: olha, mas quem tu és? Aquele homem diz: olha, eu sou uma amalequita. Veja só, uma amalequita dizendo que matou Saul. Outrora, lá no passado, se os irmãos recordam, Saul recebeu uma ordem.
exterminar todos os amalequitas. E Saul o que faz? Ele poupa o rei, poupa o gado, poupa algumas coisas. E agora este homem vem com anúncio, por mais que não seja verdadeiro, ele vem com anúncio dizendo que tinha matado Saul e que era um amalequita. E Deus ministrou algo no meu coração que eu queria compartilhar com você. Aleluia. Talvez aquilo que você está poupando é aquilo que vai te matar. Talvez aquilo que você está dizendo, não, isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui não é pecado. E aquilo que você poupa, aquilo que você não é radical naquilo, aquilo vai te matar espiritualmente. Aquilo vai roubar a tua salvação. Porque tem pessoas que é desse jeito, não, isso aqui pode, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema nenhum. E aquilo, irmãos, que você está engodado, pode ser um grande tropeço para a tua vida. E eu entendo uma coisa, tem situações na vida do crente que você precisa ser radical. Aleluia, aleluia, porque se você não for radical, você vai trazer um engodo para a sua vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele homem chega com essa notícia para Davi, aleluia, dizendo que tinha matado Saul. E aí eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite, não precisa responder. Aleluia. Se chegasse uma notícia para você, dizendo que alguém que te persegue muito, aleluia, que tem te ferido muito, que tem te prejudicado muito, morre, ou melhor dizendo, é demitido, ou melhor dizendo, sai da igreja. Como é a sua reação? Como que você vai reagir? Porque a sua reação vai dizer muito sobre você. Como está o seu coração? Davi, quando recebe essa notícia, Davi não se alegra. Por mais que o trono agora estivesse vazio para ele assumir, mas ele não se alegra, glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei pensando, se fosse um de nós, como é que nós reagiríamos? Aleluia. A sua reação ou a reação de alguém diz muito sobre quem a pessoa é. Porque a pessoa oferece aquilo que ela tem, aquilo que ela é, aquilo que ela tem dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja só, irmãos, o trono agora estava livre para Davi assumir. O empecilho foi tirado, o empecilho foi morto, agora estava livre. Mas Davi era um homem muito falho, que errou muito na sua caminhada, mas nessa situação, ele estava com o seu coração sarado e curado, glória a Deus. Quantas pessoas não estão com o seu coração curado, não estão com o seu coração sarado, precisa pedir para o Senhor tratar. Aleluia. Davi recebe uma notícia que Saul tinha caído, que Jonatas, seu amigo, tinha morrido. Aleluia. E aquele homem, aquele amalequita, que pensava que Davi ia se alegrar, que Davi ia bater palma, que ia ser uma conquista, Davi reage ao contrário. Davi rasga suas vestes e Davi chora por aquele homem. Meus queridos amados, quando eu vejo essa situação, eu olho para nós, para mim, e vejo quanto o nosso coração precisa ser mudado e restaurado. E pedir para o Senhor nos converter mais a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo uma coisa com isso, que nós não podemos se alegrar com a desgraça dos outros, com a tragédia na vida dos outros. Por mais que essa pessoa te fez mal, por mais que essa pessoa te maltratou, te feriu, a queda dela não pode te trazer alegria, glória a Deus, porque tem pessoas que se alegram, infelizmente, quando alguém é humilhado por outra pessoa. Aleluia, essa pessoa que sofreu essa humilhação era alguém que tinha uma pendência com você, e você diz assim, está vendo? Essa pessoa está colhendo o que plantou,
É Deus, aleluia, pesando a mão. E ainda bota o nome de Deus. E irmão, não bote o nome de Deus no seu coração maldoso. Na maldade que há entre você, não coloque o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque se Deus fosse agir segundo a maldade do nosso coração, nenhum estava aqui hoje para contar a história. Mas nosso Deus é misericordioso. Sabe o que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que a gente merece. É não nos punir da forma que nós merecemos. É misericórdia. É por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E Davi, ele age desse jeito, meus queridos. Quando ele recebe essa notícia, aleluia, ele chora. Ele lamenta a morte de Saul, que outrora era seu amigo. Aleluia, nem sempre Saul foi seu inimigo. No início era seu amigo. Aleluia, mas as coisas foram acontecendo. E aí surgiu uma inimizade mortal da parte de Saul para com Davi. Glória a Deus. Mas mesmo assim Davi, ouvindo e sabendo, tendo ciência dessa tragédia, ele chora, porque perde um amigo, Jonatas, e perde um homem que outrora foi seu amigo. Glória a Deus. E eu queria liberar uma palavra sobre você nesta noite, sobre a igreja do Senhor, porque nós estamos aqui numa caminhada, irmãos, todos nós, para se parecer com Jesus. Todos nós estamos caminhando aqui para se tornar alguém maduros na caminhada. Glória a Deus. E que Jesus venha gerar no seu coração, nesta noite, o que gerou no coração de Davi: amor para com os que te perseguem. Aleluia. Você tem alguém que outrora era seu amigo e passou a ser seu arquirrival, assim como Saul? Tem? Se você tem, que o seu coração se torne um coração igual de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem, que o seu coração se torne um coração que venha ter amor por esta pessoa e não ódio. Glória a Deus. Porque se tem ódio, a Bíblia diz que nós somos homicidas, e nenhum homicida herdará o reino dos céus. É duro, é difícil, mas é a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para ser tratados e moldados por ela. Aleluia. E aí cabe quem recebe ou não a palavra de Jesus, mas é a palavra de Deus que ministra aos nossos corações. Aleluia. Quando Davi, ele sabe, ele escuta essa notícia, ele rasga suas vestes, chora. E na metade do capítulo 1, ele faz um cântico em homenagem a esses homens, em homenagem a Saul, em homenagem a Jonatas. Veja só, irmãos, como este homem era. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olhe para essas atitudes desse homem, nessa situação aqui, e olhe para o seu coração agora. Aleluia, glória a Deus. E ele começa a fazer um cântico, e no versículo 20 do capítulo 1, veja só o que ele fala, irmãos. Não o noticieis em Gate, não publiquei nas ruas de Asquelon a morte de Saul, né? Para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Sabe o que Davi está dizendo? Ele olha esse acontecimento, não espalhe que Saul morreu. Para quê? Para o filisteu se alegrar? Aleluia. Porque você espalhando que Saul morreu, o filisteu vai se alegrar. Então não espalhe esta notícia pelo reinado. Glória a Deus. Essa palavra nem precisava de aplicação, mas eu vou aplicar aqui nesta noite. Irmãos, nós não precisamos espalhar a queda de ninguém por aí. Aleluia. Satanás já faz isso muito bem. Satanás já tem quem faça isso muito bem. Aleluia.
nós temos que orar por estas pessoas, para Jesus ter misericórdia e levantar. Aleluia, nós não precisamos sair espalhando nos grupos, aleluia, nas esquinas, que o irmão caiu, que o irmão falhou, que o irmão foi ferido, aleluia, que disse isso, que desviou da igreja. Satanás já tem muita gente para fazer isso, meus queridos. Quando Davi, ele sabe dessa notícia, ele dá uma ordem no reinado: olha, não espalhe a morte de Saul, para que os filisteus não se alegrem, glória a Deus. Porque tem muita gente que se alegra com a queda dos outros. E nós não sejamos esses portadores de má notícia. Às vezes, mesmo sem querer, a notícia chega até nós, né? Mas se nós não sejamos essas pessoas para espalhar essas notícias, meus queridos, que Deus não se alegra com isso. Amém? No capítulo 2, Saul está morto. O trono está vago. E agora nós vamos ver Davi iniciando o seu reinado. No início do capítulo 2, veja, ele precisa voltar para a sua terra. Ele não está na sua terra ainda. Ele está lá nos filisteus, lá em Ziclag. Quando ele recebe a notícia, é notório que ele precisa voltar para a sua terra, para lá iniciar o reinado. Glória a Deus. Sabe o que ele faz, irmãos? No capítulo 2, sucedeu depois disso, no versículo 1, que Davi consultou o Senhor, dizendo: Senhor, eu subirei a alguma dessas cidades de Judá? O Senhor disse: sobe. E Davi disse: para onde eu subirei? E Deus disse: para Hebrom. Veja só, irmãos, a lógica era Davi ir, mas antes de Davi ir, Davi consulta o Senhor. O que acontece com a gente? A gente vai e pede para Jesus abençoar. Você já tem ido, você nem perguntou para Jesus, você vai, Jesus abençoa aqui que eu estou indo. Glória a Deus. Talvez nem era vontade de Jesus isso, que nós precisamos, irmãos, pedir uma orientação do Senhor primeiro. Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu direcionamento? Toma atitude sem errar, é precipitado nas palavras, peca no falar, peca no agir, porque não orou, não perguntou ao Senhor a sua vontade. Por isso que a gente vê gente pecando, errando, falhando, machucando, porque não pediu a orientação de Jesus. Quando nós pedimos a orientação do Senhor, o Senhor nos dá a orientação do que nós devemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Davi, ele vai para Hebrom, como diz a palavra do Senhor. E lá em Hebrom, nessa cidade, Davi é nomeado rei de Israel. Glória a Deus. Rei de Judá. Veja só, irmãos. Aleluia. Tá aí. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Aleluia. E eu fico pensando, irmãos, vocês lembram quando que Davi era moço? Lá de trás das malhadas, o profeta Samuel chega na sua casa e ele vai e recebe a unção para ser rei. Vejo quantas coisas passaram, quantas batalhas Davi enfrentou, quantas lutas, quantas perseguições, quantas palavras duras, quantas lanças que foram arremetadas contra ele, quantas palavras de desacreditar nele ele recebeu. Se passa 15 anos até ele ser ungido rei. Glória a Deus. Meus queridos, era necessário Davi passar por tudo aquilo, porque o Senhor estava forjando Davi, estava lapidando Davi, estava moldando Davi, para Davi ser um grande líder. O Senhor estava trabalhando na vida de Davi, para Davi chegar na posição que Deus queria que ele estivesse. Glória a Deus, aleluia. Antes do Senhor te colocar em alguns lugares, Ele vai te moldar, Ele vai te quebrar, Ele vai te amassar, assim como o oleiro faz com vaso, aleluia. Ele vai te forjar no deserto,
para você estar apto para exercer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E esta escola é dolorosa. É por isso que muitos são reprovados. Muitos não passam nesse teste de Jeová e desistem e retrocedem. Aleluia, glória a Deus. Mas Davi não. Davi, ele vai passando por tudo isso porque ele tinha convicção do seu chamado. Meus irmãos, quem não tem convicção não aguenta. Quem não tem convicção que é Jesus tratando, que é Jesus moldando, pede as contas e retrocede. Glória a Deus. Mas se você tem convicção que Jesus te chamou, que Jesus está trabalhando na tua vida, glória a Deus, fica no local, que Deus ele vai te abençoar, bendito seja o nome do Senhor. Davi estava sendo preparado, forjado para o momento da sua coroação. Assim como Paulo, assim como José do Egito, que quando foi ali viu seus irmãos, o filme passou na cabeça, tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha enfrentado, para chegar onde chegou, aleluia. E Deus está trabalhando na sua vida. Eu creio que cada um aqui tem algo que Deus vai fazer, tem algo que Deus vai entregar, mas você precisa suportar o processo, você precisa suportar as etapas que Deus vai trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Mais uma vez eu falo isso. Deus usou, presta atenção aqui, irmãos, Saul para moldar Davi. Saul, não sei se vocês já, alguns irmãos sim, já passaram uma lixa grossa em algum canto. Já passou uma lixa grossa? Pois é, para tirar as arestas. Deus estava usando Saul para moldar Davi. Glória a Deus. Para Davi estar preparado para assumir o trono. E Deus, ele usa pessoas para nos moldar para aquilo que ele quer fazer em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Se Jonas fugia do seu chamado, Davi, ele corria para cima do seu chamado. Davi tinha convicção do seu chamado. Meus queridos irmãos, eu queria deixar essa palavra para a igreja. Se você sabe do seu chamado, se você tem convicção do seu chamado, então não se preocupe que nenhum homem atrapalha. Aleluia. Agora faça uma coisa, se prepare, ore, se consagre. Aleluia. Porque se você tem esse chamado, com certeza a oportunidade vai chegar. Possa demorar o tempo que demorar, mas chega, glória a Deus, porque quem chama é o dono da seara, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas tem que aguentar todo o processo, todas as etapas e tudo aquilo que Deus vai trabalhando em nós. Aleluia. Porque antes de você trabalhar para Jesus, Jesus trabalha muito mais em você. Aleluia. Através de muitas etapas e processos na nossa vida. Meus queridos, o capítulo 2, 3, 4 e 5, ele é uma história de guerra, né? Como nós falamos, é por isso que nós lemos todos os capítulos. Davi é coroado rei de Judá. Só, não sei se vocês lembram de Abner, o comandante de Saul, ele não aceitava que Davi fosse rei. Então ele pega um dos filhos de Saul, Isbosete, e diz: não, a gente não vai aceitar Davi não, a gente vai te colocar como rei. Então veja a confusão, irmãos. Vocês lembram aqui das tribos, né? 12 tribos. Davi está aqui na tribo de Judá, e Abner pega Isbosete e bota para reinar sobre todas as outras tribos. O que é que vai dar isso, irmãos? Guerra, né? Guerra de quem? Israel contra Israel, irmão contra irmão. Aleluia. E os irmãos agora entraram em guerra, fizeram 2 fileiras, começaram a guerrear
uns com os outros. Meus queridos, quando isso acontece, pessoas morrem, pessoas são feridas, pessoas são machucadas. E Jesus disse: um reino dividido não subsistirá. Glória a Deus. E tem pessoas desta forma, errando o alvo, errando o foco, achando que a guerra é de irmão contra irmão. Aleluia! E isso se torna um reino dividido. E aí se pergunta, cadê as coisas? Como é que está? Mas dentro do reino, dentro da casa de Israel, há uma luta entre irmãos. Aleluia! Isbosete contra Davi. Pessoas que eram para caminhar do mesmo lado. O que é que acontece, irmãos? Aleluia! Davi tinha seus comandantes, Joabe e seus irmãos, e os irmãos de Joabe. Nesta guerra, mataram um do irmão de Joabe. E aí a guerra vai saindo mais para frente. Para resumir a história, depois que os irmãos quiserem ler essa história, mais para frente, Abner é acusado de ter ficado deitado com uma das mulheres de Isbosete. Isbosete critica, ele deixa Isbosete e vai fazer aliança política com Davi. O que acontece? Joabe está com a amargura no coração. Aleluia, Joabe não liberou perdão. Lá atrás, Joabe deu uma pausa na guerra. O Abner estava perdendo. Vamos nos matar, meus irmãos, e Joabe para a guerra. Mas Joabe tinha guardado no seu coração a amargura para no momento certo matar aquele homem. E aí aquele homem passa a servir Davi, Abner. E Joabe é o momento de eu me vingar. E aí ele mata aquele homem por uma coisa que ele sofreu lá no passado. Está vendo aí, irmãos, perigo de guardar uma amargura, um ódio, uma situação mal resolvida no seu coração. Sabe qual é o perigo? Porque um dia vai estourar, um dia vai explodir. O tempo não vai curar, o tempo não vai sarar, não. Um dia aquilo que foi mal resolvido vai vir à tona. A pessoa está como um vulcão, já no momento para explodir, aleluia. Por isso que precisamos pedir para o Senhor tratar o nosso coração, mudar o nosso coração e mudar a nossa vida. Aleluia. Joabe mata aquele homem. Aleluia. Davi, quando sabe da notícia, Davi tinha um coração ali de rei, um coração sarado. Davi não se alegra. Mas na frente, Isbosete também é morto. Aleluia. Leva a notícia para Davi. Davi também não se alegra. Mas chega o momento de Davi ser ungido sobre todo Israel, né? Capítulo 5, a partir do versículo 3, né? Assim todos os anciões de Israel vinham até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui agora sim, Davi é rei de todo Israel. Glória a Deus. Veja só, irmãos, Davi tinha um chamado a cumprir. Davi tinha uma missão a ser realizada. Enquanto Saul estava vivo, enquanto Davi não era rei, Saul perseguia Davi para matar Davi. A cabeça de Davi valia ouro para Saul. Quando Davi vai ao trono, Saul já morre. Pensa que a luta acaba? Não, irmãos. A luta nunca acaba. Receba essa palavra de conforto aí. A luta nunca acaba, glória a Deus. Vai acabar quando? Na glória, né? Quando estiver na glória, aí tem findado. Só muda o propósito, só muda a causa. Mas o melhor é que o Senhor passa conosco, glória a Deus. Nas lutas e nas batalhas que nós enfrentamos, na guerra, o Senhor passa conosco. Davi agora não lutava mais contra Saul, mas tinha outras lutas para enfrentar depois do seu reinado. Meus queridos irmãos, a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. É a melhor coisa.
Mas quando você e eu estamos no centro da vontade de Deus, coisas se levantam contra nós para nos frear e fazer nós desistirmos do nosso propósito. E a gente tem que sempre olhar para o Senhor e ter os olhos na eternidade. Davi, ele assume o reinado. E aí agora ele vai levar o templo, ele vai levar, aonde ele vai ficar, melhor dizendo, o seu local, a sua sede, para Jerusalém, para o reino de Sião. Lá tinha um monte em Jerusalém, um monte de Sião, e ali tinha os jebuseus, e o texto diz que ele vai, batalha com aqueles homens, e ele vence, e ali instaura o seu reino em Jerusalém. Glória a Deus. E queridos, nós vemos aqui que assim como Davi passou por grandes lutas, grandes dificuldades, para chegar no propósito que Deus tinha na vida dele, eu e você não somos diferentes. Tem pessoas que vêm para a igreja que acham que agora que é um parque, é um jardim, né? Só com pessoas que vão lhe abraçar, que vão dar um sorriso para você, que vai sair corações, né? Mas quando você chega aqui, você vai ver pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas que estão aqui num processo de aperfeiçoamento. Vai ver aqui como um hospital espiritual, alguns na UTI, alguns sendo tratados, e o médico é Jesus, glória a Deus. Todos nós estamos sendo tratados, todos nós temos pecados, do pastor ao todos nós temos, o único perfeito aqui é Jesus. E nós estamos nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento, para entrar numa Jerusalém espiritual, numa Jerusalém eterna, que não é vencida mais por guerra, porque Ele já venceu por nós, aleluia. E os seus reinos e os seus súditos são aqueles que aceitam a sua palavra, que aceitam os seus ensinamentos e vivem segundo a sua vontade. Glória a Deus. Como está o teu coração nesta noite? Seu coração está como o coração de Joabe, esperando o momento, acumulando feridas. Aleluia. O seu coração está como Davi, que perdoa quem te ofendeu. Aleluia. Que se compadece com aquele que caiu. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a noite para nós refletirmos sobre nós. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar. Cada um ora por si nesta noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque nós reconhecemos o quanto pecadores nós somos, Pai. Quando nós fazemos aquilo que a Tua palavra diz, analisa-se o homem a si mesmo. Nós olhamos tanto defeito em nós, tantos nós dentro de nós, tantos arestas a ser tiradas, tanto galho a ser poldado, Senhor. Ah, Deus amado, nós somos vasos ainda imperfeitos, mas Senhor, nesta noite, vem sobre nós, Tu és o oleiro, nos tratar, nos moldar, Senhor, e se há em nós algo a ser mudado, algo a ser tirado, tira, Pai, para que nós não viemos pregar para os outros e nós viemos se perder, para que nós não viemos, Jesus amado, aleluia, falar do Evangelho para os outros e não viver o Teu Evangelho, porque mais do que nós fazemos, o Senhor quer saber quem nós somos, e nós estamos aqui, Pai, obras inacabadas diante do Senhor, Senhor, porque nós só estaremos perfeitos no dia da Tua volta. Vem nesta noite, Pai, trabalhar em corações, trabalhar em vidas, liberar perdão, liberar amor, Jesus, nos dá um coração que consiga amar assim como o Senhor ama. Jesus, que a gente consiga ter a mesma misericórdia que o Senhor tem por nós, Senhor, pelo outro, Jesus amado. Vem nos tratar nesta noite, vem trabalhar nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser mudados por Ti. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja que está aqui.
que veio nesta noite receber a tua palavra. Talvez não é aquilo que eles se esperavam ouvir, mas é aquilo que a tua palavra quer nos dizer, Senhor amado. E nós confiamos em ti, nós confiamos no teu agir, Jesus amado, e age em nós, para que nós possamos estar preparados, para quando a trombeta tocar, nós viemos se encontrar contigo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelos meus irmãos, e continua a trabalhar nas nossas vidas até a tua vinda, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém, amém, amém. Deus vos abençoe. Glória a Deus.